Olá, eu sou Jefferson Barbosa e continuando o nosso especial de Lendas do Thomas Mann, hoje eu vou continuar falando da novela Tonio Kröger, terminando um vídeo anterior, aqui abordando a finalização da novela. Ou seja, para você que não tem problema de saber de nada do que vai acontecer na novela, eu indico que você veja apenas o primeiro vídeo. Agora, se não tem problema, assista esse também aqui para a gente continuar conversando sobre os principais tópicos dessa novela incrível do Thomas Mann. Então, nos 3 primeiros capítulos, nós somos apresentados ao Tonio Kröger. Nós percebemos a relação entre a própria vida do Tonio e a vida do Thomas Mann. Nós somos apresentados esses amores não correspondidos do Tonio pelo Hans Hansen e pela Laura Indy. E uma coisa que eu não comentei é a própria percepção do Tonio assim como um estranho no meio da sociedade. Seja por ele ser um artista no meio burguês, seja também pelo Tonio de um tio dele que chama Antônio. Então, ou seja, esse nome já descaracteriza-o como um alemão. Então ele é meio que um diferente. Ele não se sente bem como artista no meio burguês e também não se sente bem no meio artista, sendo um burguês. Então ele tem toda essa dualidade envolvida no pensamento dele, que é muito interessante. Como percebemos, após as mudanças acontecerem na família dele, o pai morrer, a mãe se casar e voltar para o sul, ele se debilita muito, ele se entrega a uma vida de sofrimento e acaba escrevendo a sua obra, e essa obra dele é extremamente venerada. Então, a partir aqui do capítulo 4, ele vai encontrar uma amiga dele, pintora, que também, como conversamos sobre o leitmotiv, também tem os cabelos escuros, cabelos castanhos e os olhos negros. E essa pintora chama-se Elizaveta Ivanovna. Não vou repetir mais esse nome no vídeo, porque eu demorei uns 30 segundos para acertar aqui na primeira vez. A novela vai falar, então, que é uma amiga pela qual ele conta tudo e ele expõe tudo aquilo que ele sente. E esse capítulo é um dos capítulos, para mim, é o capítulo mais importante da novela, porque é aqui que o Thomas Mann ele vai abordar tudo aquilo que o Tonio Kröger pensa sobre o ser artista e vai confrontar com os pensamentos de outra artista, que é a amiga dele, que é pintora. Então, primeiramente, ele vai falar sobre a vestimenta dele. Então, ele vai dizer, então, que os artistas já são muito aventureiros por dentro para se aventurarem por fora, quando ela questiona a maneira como ele se veste. E ele também vai dizer que não é profissão o que ele faz. Escrever, ser escritor é uma profissão, e essa frase é extremamente marcante. A literatura não é profissão alguma, e sim uma maldição. Então, para o Tonio Kröger e presumivelmente para o próprio Thomas Mann, a literatura não é uma profissão, é uma maldição. Visto pelo aspecto desses incômodos que passam pela cabeça do Tonio, de não se encaixar muito bem, de encarar aquilo como uma maldição, como algo que vinham atormentando. Eu encaro como um talento natural que atormenta o Tonio Kröger desde que ele é adolescente, do seu envolvimento com a música através da sua mãe. Ele tocava violino, de escrever os versos no seu caderno e de ir progredindo aquilo, com o sofrimento, as frustrações do amor ou a própria alegria, como ele diz, de amar outras pessoas e não a vaidade de querer ser amado de volta, e de como esses relacionamentos vão moldando ele com essas características, transformando esse talento da literatura numa maldição, por certo aspecto, e não uma profissão, algo que ele faz justamente por fazer, como um talento que se exibe. A literatura, então, é fruto de uma vida perniciosa, como ele disse no capítulo passado, que você tem que morrer, você tem que se entregar verdadeiramente para ser um verdadeiro artista. Então ele coloca essa vida do artista, essa vida do literato, como um ápice a ser atingido. É uma labuta, criticando então aqueles artistas que fazem isso justamente como um mero ornamento social. Eu sou um artista e por isso eu tenho que ser reconhecido como tal. E aqui não, ele justamente se afasta, algo que é extremamente belo e é um ponto de vista um pouco contraditório com outros pontos de vista que nós encaramos de artista na sociedade. E tudo isso termina com um duro golpe da Elizaveta. Ela diz o seguinte: ela diz que o ouviu completamente e que a solução é que
essa pessoa que está sentada na frente dela é simplesmente um burguês. E eu acho que isso cai como um duro golpe para ele. Ela até pergunta se é isso. E após essa questão, eu acho que meio que para tirar essas dúvidas da própria cabeça dele, ele resolve viajar. Ele vai para o norte. E é interessante que assim como o Oschenbach vai do norte para o sul em A Morte em Veneza, que é o Tônio Kroger, que vai do sul para o norte. E mais uma viagem tentando entender o seu aspecto artístico. Então, por isso que essas novelas se conversam tão bem uma com a outra. Na primeira experiência, ele resolve ir para o norte e ele passa pela cidade onde ele morava. E aqui é muito interessante, porque quando ele chega nessa cidade, ele não se declara como o Tônio Kroger, que era filho daquele burguês. Ele é simplesmente um artista que está visitando. E quando ele vai em busca da casa onde ele morava, ele descobre que a casa dele se transformou numa biblioteca pública. Que inclusive o quarto onde ele morava se transformou numa biblioteca. E é interessante esse posicionamento quando você consegue perceber que meio que as suas memórias expostas para o público, para expor sua vida ao público, que é o que o próprio Thomas Mann faz aqui em Tônio Kroger, se expondo às suas verdades, meio que uma novela autobiográfica, como eu já contei, exige um distanciamento muito grande. Eu acho que naquele momento ele consegue perceber o quão artista ele é. Então essa frase é muito importante. Esse distanciamento que ele consegue atingir do passado, se distanciar das influências, das memórias passadas das quais ele viveu. E isso é uma característica muito do artista que ele defende. Inclusive, ele é preso ao final desse capítulo sendo confundido com outro criminoso na própria cidade dele. É aí que você percebe o quão distante ele está do passado. Ele volta para revisitar a própria cidade e ele é preso como um estranho. E ele não se declara como sendo Tônio Kroger e tal, ele se autodeclara como um artista, um escritor. Então nesse momento você vê firmado que aquela dúvida que ele antes tinha se afirma. Meio que por esse distanciamento, suas memórias expostas numa biblioteca pública, ele retratado como um desconhecido numa cidade, ele se auto-negando como oriundo daquela cidade. Entretanto, quando você acha que está tudo muito bem resolvido, ele vai se hospedar num hotel e ele vai num baile de gala ver as paixões dele da adolescência, o Hans Hansen e a Laura Indy. E ele não consegue se afastar dos amores que teve na adolescência. Ele tem ciúmes, ele quer voltar a conversar com eles. Ele consegue se desprender, mas ele vê que ele queria novamente se entregar ao passado. Então, novamente, ele volta ao questionamento e à dualidade, de se entregar novamente ao passado. E é essa a minha percepção que eu tive desse capítulo. Então, no último capítulo, ele vai mandar uma carta para sua amiga pintora, na qual ele vai realmente dizer que novamente ele está ambíguo. Ele diz o seguinte: estou entre dois mundos. Em nenhum dos dois estou em casa, e por conta disso tenho uma vida um tanto difícil, de não se encontrar naquele meio. Vocês, os artistas, me chamam de burguês, e os burgueses se sentem tentados a me levar para a prisão, que é o que aconteceu no capítulo que ele volta para casa. Não sei qual dessas duas coisas me mortifica mais amargamente. Os burgueses são estúpidos, mas vocês, adoradores da beleza, que me acusam de ser fleumático e incapaz de qualquer ânsia, deveriam pensar que existe uma vocação artística tão profunda, tão imposta pela origem e pelo destino, que nenhum anseio lhe parece mais doce e digno do que aquele que sentimos pelo êxtase da trivialidade. Eu vou ler mais um parágrafo para terminar o vídeo. Eu admiro os orgulhosos e frios que se aventuram pelas trilhas da grande beleza, da beleza demoníaca, e desprezam os seres humanos. Mas não os invejo, pois se há algo capaz de fazer de um literato um poeta, é esse meu amor de burguês pelo que é humano, vivo e comum. Todo calor, todo bem, todo humor vem dele, e estou quase para dizer que esse é o próprio amor do qual se escreveu.
de que alguém pode falar a língua dos homens e dos anjos, mas sem ele não passa de bronze que soa e símbolo que tine. Para mim, isso é um final extremamente emblemático, porque ao mesmo tempo que ele se diz estar entre dois mundos e não se sente em casa nos dois, ele afirma características das quais os constituem de ambos os lados. Ele admira essa frieza dos artistas de se distanciar, conforme no capítulo da biblioteca, como eu disse, mas ele também admira esse amor que faz do literato o poeta, esse amor de o burguês que o define. Então eu acho bonito porque ele termina a novela meio que se autoafirmando, não como um, não como o outro, mas como o único Tônio Kröger, que tem essas duas características, que o artista ele é único devido às experiências que ele traz e devido àquelas características que o tornem único. Acho muito triste essa forma de meio que querer encaixar uma determinada pessoa em determinados segmentos, mas desprezar aquilo que nos forma. E quando o Tônio Kröger ele admite esses pontos positivos que ele enxerga em cada uma das opções, ele meio que se aceita. E eu acho isso muito bonito. Tem gente que vai continuar vendo o final como um cara ambíguo que não se decidiu. Mas eu gosto de enxergar essa última parte como o Tônio Kröger se aceitando como essa pessoa que tem as dualidades. Assim como a gente sempre percebeu que o artista ele só é completo quando ele une as duas coisas. E isso é visivelmente composto no final. Então pode parecer uma trama banal, pode parecer que é apenas um romance de ambiguidades e tal, mas é mais uma obra-prima do Thomas Mann. E quando eu leio Thomas Mann, eu percebo o quão grandioso uma obra pode ser nos pequenos detalhes. Por mais que seja uma novela de pouquíssimas páginas, você percebe o quão grandioso um autor pode se dedicar e colocar em pequenos elementos grandes questões da humanidade. O quão corajoso é um autor que se coloca nas páginas. Quão grandioso é um autor que se deixa ver transparecer no meio das páginas, seja como Philip Roth em Patrimônio, na qual ele fala dele e do pai dele, seja Marjane Satrapi que se expõe, ou esses autores dos altos quadrinhos biográficos que se expõem de uma forma a serem visíveis nas páginas. Eu acho isso um ato extremamente corajoso e não sei se eu teria coragem de fazer o mesmo. De se expor dessa forma, de se distanciar do mundo pode ser fácil, mas se distanciar de si mesmo eu acho algo extremamente corajoso e complicado. Por isso eu admiro muito as duas novelas, mas eu acho que eu tenho uma paixão principalmente maior por Tônio Kröger do que pela Morte em Veneza. Então espero que vocês tenham gostado e vocês tenham conseguido perceber o quão grandiosa é essa obra. Leia, vale a pena, é uma novela curtinha e que é extremamente prazerosa. Se dedique um pouco a ela e veja o quão grande podem ser os questionamentos presentes numa obra pequena. Às vezes a gente se prende a romances grandes do Thomas Mann, como os Buddenbrooks e Dr. Fausto e A Montanha Mágica, e esquece que nas próprias novelas ele não deixa de ser um autor brilhante. Então eu espero que possa ter deixado você um pouquinho aguçado e que você tenha aqui ficado morrendo de vontade de ler essas duas novelas ou os outros romances do Thomas Mann. Então, a gente volta depois, nos próximos vídeos eu vou falar sobre o romance Os Buddenbrooks. Acho que eu vou dividir em alguns vídeos para não ficar algo muito pesado, pois é um romance que eu também gostei bastante. Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários as suas opiniões. Se você tem um pensamento totalmente divergente do meu, comente aí embaixo. Eu acho que o que vale a pena é a gente conversar. Esses são os meus pontos de vista sobre a novela. Então não deixe de comentar e deixar os seus pontos de vista e vamos conversar sobre. Então curta, compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. E ao final do vídeo vai ter outras duas indicações de vídeos também super legais. Então é isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê por aí. Até mais.